Este vídeo visa demonstrar os resultados obtidos por alunos da disciplina de Instrumentação e Controle de Processos do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande para a simulação e controle de uma planta nuclear. Somos Mirela Santos, Tomás Torino, Rodrigo Claic e Rafael Marinho. Introdução. Utilizando um simulador de uma planta de energia nuclear, desejamos operá-la de forma a produzir energia elétrica sem causar a fusão do núcleo do reator. Para isso, usamos de nossos conhecimentos de controle de processos, tais como identificação de processos em malha aberta, projetos de controle, sintonia e análise de estabilidade. Os objetivos propostos foram obter função de transferência modelada para o processo e simulador dinâmico feito em XCOS Scilab, projeto, sintonia e operação de controlador tipo proporcional integral, teste das ferramentas de controle desenvolvidas no simulador da planta nuclear. Os métodos utilizados. Começando com o simulador da planta nuclear, o qual está disponível online e foi desenvolvido por Jeffrey Knowles. Temos então o simulador da planta nuclear. Acessando o menu de instruções, podemos ver a representação da planta. Esta gera eletricidade ao forçar vapor a passar por uma turbina, a qual gira um gerador da mesma forma que é realizado em uma termoelétrica. Porém, a diferença principal está na forma que a água é aquecida para se ter vapor. No interior do reator, os átomos de urânio são divididos, o que libera energia e um movimento rápido de nêutrons. O nêutron irá dividir outro átomo de urânio se for permitido, o que provoca uma reação em cadeia que é conhecida como fissão nuclear, sendo esta uma grande fonte de energia. A planta possui dois sistemas de resfriamento, um primário e um secundário. O primário carrega calor do reator para o trocador de calor. Assim, conforme o sistema de resfriamento primário resfria o reator, aquece o trocador de calor. Já em relação ao sistema de resfriamento secundário, enquanto a água resfria o trocador de calor, se transforma em vapor, o que vai para a turbina e em seguida é recolhido para a torre de resfriamento. Outro tipo de sistema de resfriamento é o de emergência, que funciona para resfriar o reator durante uma emergência ou durante manutenção do reator. Clicando em Start, entramos no ambiente da simulação. Podemos agora observar as variáveis que podem ser manipuladas do processo, que são o percentual da altura levantada das barras no reator, o percentual da vazão de resfriamento primário, secundário e de emergência. Há também variáveis do processo que são informadas, tais como a temperatura do reator, a temperatura dos sistemas de resfriamento, a potência produzida no dia e a potência média. Inserimos os valores das variáveis manipuladas a cada dia e clicamos no botão Next Day. Checamos os valores das variáveis controladas e realizamos as mudanças necessárias nas variáveis manipuladas. Para determinar a função de transferência do processo, era necessário determinar quais seriam a variável manipulada e a variável controlada. Nesse trabalho, optou-se por utilizar a temperatura do reator como variável controlada. Já a variável manipulada foi utilizada o percentual da altura das barras. Durante os 2 primeiros dias de simulação, foi utilizado um ROD de 70%, para alcançarmos uma temperatura do reator mais elevada. Após esses 2 dias, o ROD foi ajustado para 10%, até que, de um dia para o outro, não houve variação na temperatura do reator. Nesse momento, foi aplicado um aumento na altura das barras de até 15%. Este é o intervalo que será usado para a obtenção da primeira função de transferência. Ao se obter novamente uma variação nula de um dia para o outro, fez uma pequena modificação no ROD e esperou-se obter a temperatura do reator constante, para aplicar a segunda perturbação. Assim, no dia 67 foi inserido um ROD de 28% e aguardou-se a estabilização da temperatura do reator, de forma que este foi o intervalo usado para obter a segunda função de transferência. Após esse intervalo, aplicou-se novamente uma pequena variação no ROD, e após obter 2 dias seguintes com a mesma temperatura, foi aumentado o ROD para 60%, sendo a terceira função de transferência obtida a partir desse dia. O valor do ganho K pode ser obtido pela razão entre a variação da temperatura do reator e a perturbação. O tal é o tempo necessário para se atingir 63,2% do ganho final. Controlador regulatório em malha fechada.
Após a obtenção das funções de transferência do processo, deu-se início à sintonia do controlador. O método de sintonia escolhido foi o método da integral do erro. Esse sugere utilizar como critério de desempenho a integral de uma função do erro dentro de uma janela de tempo suficiente para eliminar o erro. Um dos critérios mais utilizados é o ITAI, o qual foi utilizado neste trabalho. A sua vantagem é que ele é menos sensível aos erros que acontecem logo após a perturbação, ou seja, tempos próximos a zero. Tendo anteriormente determinadas funções de transferência, considerando a dinâmica do processo como de primeira ordem, conhecemos os valores do ganho e de tal para cada uma. A primeira função é válida para o intervalo de quantidade de combustível entre 100% e 40%. Já a segunda função para o intervalo de 40% a 20%. E a terceira a partir de 20% de combustível até o final deste. Supondo o nosso controle regulatório, as equações para a sintonia são as seguintes, onde o Kp é o ganho proporcional do controlador e Ti o tempo integral do controlador. E A, B, C e D são obtidas através de uma tabela para o tipo específico do controlador, que no nosso caso é o proporcional integral. Sintonia do controlador. Após obtermos os parâmetros do controlador para cada função de transferência, foi desenvolvido em XCOS a malha para o controlador regulatório. Podemos observar que o setPoint é representado por uma constante. O sinal vindo do processo é comparado com o setPoint e esta informação obtida é enviada para o controlador. Nele foram inseridos o seu ganho proporcional e o tempo integral, que foram obtidos na sintonia. Aqui vemos a perturbação degrau. Já este bloco representa o processo e nele inserimos a função de transferência obtida. Neste exemplo, foram utilizados os valores para a primeira função de transferência. Simulando, obtemos o seguinte gráfico. Relembrando que neste caso, o setPoint possui o valor de 450 da temperatura do reator. Para validarmos o controlador obtido para cada função de transferência, foi testado o controlador transferindo manualmente as decisões de manipulação das variáveis durante a operação da planta nuclear. Assim, para cada dia simulado, havia uma certa temperatura do reator que possui um erro em relação ao setPoint, e este erro é usado para o cálculo da ação, ou seja, a movimentação das barras. Sendo característica dos controladores do tipo proporcional integral ocorrer o wind-up, para obtermos um melhor controle foi feito o reset ao wind-up a cada mudança de função de transferência. Podemos notar que para cada função de transferência temos um valor de bias diferente, porém isso se deve à característica transiente do processo. Lembramos que o critério para a mudança de função de transferência é a quantidade percentual de combustível. Neste momento, iremos demonstrar um pequeno pedaço de como foi feito o controle. A temperatura do reator no primeiro dia é de 25. Inserindo na tabela do Excel, vemos que a ação necessária para atingir o setPoint de 450 é de 66. O segundo dia tem uma temperatura de reator de 75. E a ação necessária será então de 68. A temperatura do reator no terceiro dia é de 277. E a ação necessária é de 49. Esse procedimento é feito, então, até o final do combustível, trocando as funções de transferência quando necessário. Continuando este procedimento até o final do combustível, obtém-se todos os valores de temperatura ao longo do tempo. Plotando estes dados de temperatura do reator em função dos dias, podemos ver que para o setPoint de 450,
o controlador conseguiu manter sim uma faixa muito próxima ao set point, com exceção do início, que pode ser justificado pelo fato de ser um regime transiente que ocorre este processo. Esta foi a bibliografia utilizada. E muito obrigada.